Play e também no YouTube. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. 11 horas e 33 minutos, o Nossa Área está no ar. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta perde para o Fortaleza por 2-0 e chega ao 10º jogo consecutivo sem vitória na Série B. Com a derrota, Macaca segue na penúltima colocação com apenas 8 pontos somados. A equipe alvinegra volta a campo na próxima quarta-feira contra o Criciúma no Moisés Lucarelli. Guarani recebe o Floresta amanhã às 8h30 da noite, defendendo a liderança da Série C. Vitória no Brinco de Ouro praticamente garante o Bugre na próxima fase da competição. Presença de Jonathan Costa ainda incerta. Defensor pode desfalcar o Guarani pela terceira rodada consecutiva. No ataque, a dúvida segue entre Maranhão e Lucas. Seleção brasileira enfrenta a Noruega neste domingo, às 5 da tarde, com a transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Brasil buscando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Seleção deve ter somente uma mudança na equipe titular. Espanha e Portugal venceram seus compromissos e vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Espanha eliminou a Áustria e Portugal passou pela Croácia no sufoco. Últimas 3 vagas das oitavas da Copa do Mundo serão definidas nesta sexta-feira. O dia conta com duelos entre Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana. Rádio Bandeirantes. São 11 horas e 35 minutos, estamos no ar com Nossa Área até às 12 horas. Mesa de áudio, Edson Freitas. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Alan Zanelato é o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
11h37, nossa área. Muito obrigado para você que está ligado, sintonizado aqui no FM 85,7. Também você que está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Renato Grácia, bom dia, Batista. Não há vergonha na cara dos administradores da entidade Ponte Preta. Só há ego. Eles se esquecem que já entraram para a parte mais tenebrosa da ponte em 126 anos. Isso não os incomodam, porque aí é o cognitivo que já não existe. Aí realmente é só esperar o pior, diz aqui o Renato Grácia. Bom dia, estou achando ótima essa reformulação anunciada pelo Dr. Torrano. Os resultados estão aí nas últimas 10 partidas. Parabéns, Paulo do Bonfim. Bom dia, fiz uma aposta com alguns amigos e vou ganhar. Apostei 3 caixas de cerveja e 3 peças de picanha. A ponte irá cair antes do encerramento da Copa do Mundo. Abraços, Adriano Gomes. O Adriano, ninguém vai pagar para você a aposta antes do término do campeonato, né? A competição tem 38 rodadas, então não tem como, mesmo que a ponte continue perdendo, enquanto matematicamente tiver a possibilidade, o time estará na briga, estará no páreo. Ah, mas o time é fraco, o time é ruim. Mas isso é uma constatação daquilo que vem acontecendo até agora. Não serve de base para o futuro, para definição de aposta. Se alguém topar a parada, pagar a aposta para você antes do término do campeonato, essa pessoa é absolutamente inocente. A competição já mostrou ao longo da história que um time pode conseguir a recuperação. Claro, passa por pagamento de salário, passa por contratação de jogadores na janela de transferência. Tudo isso é absolutamente certo que, se não acontecer, o time vai cair. Agora, anunciar antecipadamente o rebaixamento, se é alguém da imprensa, é leviano. Está falando bobagem, porque matematicamente não é possível atestar. Se é torcedor e fazendo esse tipo de aposta, não vai conseguir vencer a aposta antes de matematicamente tiver condição. Quando um time que estiver fora da zona de rebaixamento não poderá mais ser alcançado para quem estiver na zona de rebaixamento, aí sim, matematicamente o time estará rebaixado, mesmo que não ganhe nenhum ponto até o final desse primeiro turno da competição. Atestar que já está rebaixado não é possível. Você pode imaginar que futuramente estará rebaixado, que não vai ganhar nenhum jogo no segundo turno. Tudo isso é algo que pode ser imaginado. Agora, certeza absoluta, ter uma convicção de que isso já existe, aí é previsão de futuro, aí é ser pitoniza, aí é ser mãe de Ná. E aí não dá para pagar a aposta numa situação como essa. Diz aqui o ouvinte, o ataque do Guarani deveria ter Kevin. Você concorda, Batista? Paulo Paiva. Olha, eu falei tanto do Kevin, que eu gostaria de vê-lo jogando, que eu gostaria de vê-lo atuando. E parei de falar depois de um certo tempo, porque dá a impressão, né, de que quanto mais você fala, mais o técnico não escala. Dá a impressão de que o técnico ele tem uma convicção definitiva e ele vai com a convicção até o final. No caso do Hélio Cizenando, ele está entregando, o time é líder da competição, então não tem o que contestar.
Agora, eu sim gostaria de ver o Kevin atuando. Acho bom jogador, tem qualidade, sabe fazer gol e é patrimônio do clube. Um jogador como esse pode render tecnicamente e futuramente também vai render financeiramente. Agora, o técnico não quer escalar e está entregando, ou seja, está na liderança da competição, aí não tem como contestar, né? É o que aconteceu com o Felipão em 2002, não levou o Romário, o Brasil inteiro pedindo o Romário, faixas em estádios no Campeonato Brasileiro pedindo o Romário, e o Felipão peitou, não levou o Romário. Ganhou a Copa de 2002. Não tem o que contestar. Ele conseguiu tirar o pedido. Se não ganha a Copa, seria massacrado, teria que mudar de país. Mas ganhou a Copa de 2002 sem o Romário. 11h43. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, Batistão. A Ponte Preta visitou a equipe do Fortaleza na noite de ontem lá no estádio do Castelão e mais uma vez a Macaca foi derrotada dentro da Série B. Agora já são 10 partidas dentro da competição sem conquistar a vitória. A Macaca segue na penúltima colocação com apenas 8 pontos conquistados em 16 rodadas. É claro, a Ponte Preta já pensa agora no confronto da próxima quarta-feira, quando vai receber o Criciúma no estádio Moisés Lucarelli. Mas ainda, falando um pouco sobre a partida de ontem, o técnico Márcio Zanardi, ao término do duelo, falou um pouco sobre a partida da Ponte Preta, destacou o bom primeiro tempo feito pela equipe alvinegra, mas destacou também o erro da Macaca no primeiro gol sofrido, gol que foi marcado pelo Miritello, camisa número 9, argentino, da equipe do Fortaleza. Bom, fizemos aí um primeiro tempo mais sólido, né? Fizemos um primeiro tempo aí ocupando bem os espaços, defendendo bem, saindo em transição. A gente teve 2 bolas no primeiro tempo e a gente não foi cirúrgico. Voltamos bem no segundo tempo ali, mas com o gol que nós tomamos ali, que a gente sabe que foi um erro de posicionamento, precisamos corrigir mais. O atacante deles acabou entrando no meio dos nossos zagueiros, aí o Palácio não conseguiu acompanhar. Então desorganizou um pouco, acabei tirando um zagueiro, a gente começou a agredir um pouco mais, tivemos chance com o Tavares, chance com o Elvis, mas futebol a gente tem que ser cirúrgico e saber competir e finalizar bem. Talvez a gente tenha feito o primeiro tempo o melhor jogo da Ponte nessa Série B, mas não é suficiente, né? Então não adianta fazer um jogo digno e a gente não vencer. Para a partida da semana que vem contra o Criciúma, a Ponte Preta terá o retorno do volante André Lima, que cumpriu suspensão na partida de ontem. E, é claro, o Diego Porfírio e também o Kevson, jogadores que saíram sentindo dores musculares, serão reavaliados para a partida da próxima semana, Batista. 11h45, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. A Ponte até que fez um primeiro tempo razoável, né? Eu acho até que surpreendeu positivamente pela organização do time, pela colocação dos 3 zagueiros, jogando sem nenhum volante especialista, botando o Barcelos e o Kevinson no meio de campo, 2 laterais, mas atuando um como volante e outro como meia, o Elvis um pouquinho mais adiantado, se colocando entre os dois e os 2 atacantes. Enfim, uma escalação que surpreendeu, num primeiro momento preocupou, mas deu encaixe. E a Ponte levou um bom resultado, fazendo um jogo equilibrado com o Fortaleza no primeiro tempo, em 0-0. Aí veio o segundo tempo, e quando começou a aparecer mais uma vez o desgaste físico do time, houve um vacilo, uma bobeira no nascedouro da jogada, o cruzamento, estavam na bola ali 2 laterais, né, o Porfírio e o próprio Barcelos, e acabou saindo o cruzamento, ninguém interceptou, e aí
falha também no miolo de zaga e o primeiro gol da equipe do Fortaleza. Isso desestabilizou, o segundo tempo da Ponte não foi nem a sombra do primeiro, essa é a verdade, o time já com uma intensidade menor, já acompanhando menos, já encurtando menos os espaços e também sendo muito abalado pelo aspecto psicológico de ter tomado o gol, né? Logo ali no início do segundo tempo. E ao tomar o gol desorganizou um pouco, mas me parece que o aspecto físico, onde o time começou a arriar, foi preponderante para que a Ponte depois tomasse o segundo gol e colecionasse aí mais uma derrota preocupante dentro da sua péssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Batista, basicamente isso. Primeiro tempo até acima da nossa expectativa e depois no segundo tempo voltando à velha rotina de derrotas com as quais parece que a Ponte se acostumou e se acomodou. 11h48, participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo. É fácil de participar, entre no Instagram, @BandeirantesCampinas. Dê o seu palpite para o jogo Brasil e Noruega, siga a página da Rádio Bandeirantes no Instagram, escreva a palavra Mundial nos comentários e depois disso você receberá um formulário para confirmar a sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate na próxima segunda-feira. Até a bola rolar, domingo, 17 horas, está valendo. Entre lá no @Bandeirantes Campinas para dar o seu palpite para Brasil e Noruega. Intervalo, voltamos já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Tivemos ontem a classificação de mais seleções, portanto as oitavas de final da competição. Destaque para a vitória de Portugal, 2-1 para cima da Croácia. A Espanha derrotou a Áustria pelo placar de 3-0. Nesta madrugada, a Suíça venceu a Argélia pelo placar de 2-0. Hoje, logo mais 7 da noite, tem a Argentina de Messi contra Cabo Verde do goleiro Vozinha. Ainda hoje, às 22h30, tem Colômbia e Gana para a definição dos times que avançam às oitavas de final. Aliás, esta fase começa amanhã, às 14h, com Canadá e Marrocos. Às 18h tem Paraguai e França. No domingo, 5h, a seleção brasileira em campo tem Brasil e Noruega. Ainda no domingo, 9 da noite, México e Inglaterra. Segunda-feira, 4h, Portugal e Espanha. Ainda na segunda-feira, 9 da noite, tem Estados Unidos e Bélgica. É a Copa do Mundo, agora na sua fase oitavas de final. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta jogando no Ceará perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2-0, 16ª rodada. Ontem também, o Cuiabá bateu o América Mineiro pelo placar de 1-0. A rodada prossegue no sábado, no domingo e termina só na terça-feira. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã, 8h30 da noite no Brinco, tem o líder Guarani contra o Floresta. Jogo válido pela 13ª rodada, que começa amanhã às 17h na tela da Band. Tem Maranhão e Inter de Limeira. Vai começar também a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com os times paulistas da região em campo. Amanhã, no Paraná, às 4h, o 15 pega o Cianorte, jogo de ida desta fase, o jogo da volta na próxima semana em Piracicaba. E amanhã também tem o Velo Clube às 7 da noite em Rio Claro, pegando o São Luís de Ijuí, também pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias.
Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h52. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, Batista. O Guarani está treinando agora pela manhã, o último treinamento antes do jogo de amanhã, 8h30 da noite, contra a equipe do Floresta no Brinco. O técnico Hélio Cizenando tem a dúvida no ataque, se vai o Maranhão ou o Luca. Eu acredito que vai o Maranhão, que volta de suspensão. Na zaga, Jonathan Costa deve ficar de fora mais uma vez com dores no joelho e com isso o Donato sendo o substituto. E na lateral esquerda é provável que o Emerson ganhe a posição do Renan Castro, agora que ele está melhor, entrou no segundo tempo do último jogo, depois da torção no jogo contra a equipe do Amazonas, no começo do primeiro tempo. Quem falou com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes foi o técnico do Floresta, o Leston Júnior, a respeito desse jogo difícil diante do Guarani. Enfrentar o Guarani em toda e qualquer circunstância é sempre muito difícil, principalmente jogando no Brinco de Ouro. Então, a gente sabe que vai ter que fazer um jogo muito concentrado. Só é possível vencer o Guarani a gente fazendo um jogo próximo da perfeição. Neutralizar essa equipe, conseguir marcar bem e, obviamente, que não deixar de, nas oportunidades que tiver de jogar, agredir, incomodar, fazer o Guarani andar para trás, fazer a defesa do Guarani correr para trás, né, para que a gente possa aproveitar espaços para que ofensivamente a gente faça um jogo também incomodando essa boa equipe do Guarani, né? E tomara que a gente tenha a felicidade e competência de fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado aí em Campinas. Bom, Floresta tá brigando pelo G8, tá na 8ª posição. É claro que somar pontos diante do líder Guarani é muito importante. Para o Guarani, a vitória é muito importante para se aproximar da classificação à próxima fase. Uma informação importante que eu trouxe ontem na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. O Guarani quitou a parte CLT dos salários dos jogadores, ou seja, quitou 50% dos salários referentes ao mês de maio. Tá faltando direitos de imagem referentes ao mês de maio. Semana que vem já vence, 5º dia útil, a parcela do CLT, 50% do CLT do mês de junho. É claro que o Guarani está trabalhando nos bastidores para quitar tudo e a gente sabe que para ter 100% de garantia financeira até o final do ano, o Guarani precisa se tornar SAF depois das eleições do dia 26 de julho. Valeu, Batista! Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Guarani pega o Floresta, não é, Batista? Amanhã, 8h30 da noite, jogão do sábado à noite. Campinas, sábado à noite. Já tivemos um programa famoso assim no rádio campineiro do Durval Biondi, lá atrás, na década de 70. Então é Campinas, sábado à noite, e o programa é Guarani e Floresta. Guarani com essa preocupação aí, provavelmente não vai ter mesmo o Jonathan Costa. Para mim está vetado. A gente ainda está falando aqui de transição, né, na véspera do jogo. Eu acho que não dá nem para levar em consideração a possibilidade de contar com o jogador. E a outra dúvida, no ataque, porque lá contra o Figueirense, o Maranhão estava suspenso e jogou o Luca. E aí fica essa dúvida realmente, Luca ou Maranhão? Maranhão ou Luca? Eu vou raciocinar primeiro com a cabeça do treinador. E pensando com a cabeça do treinador, vai jogar o Maranhão. Agora pensando com a minha, não jogaria nem o Maranhão e nem o Luca. Eu escalaria o artilheiro da equipe na temporada, que é o Herbert.
Ah, mas o Herbert é de beirada. Ah, mas é de beirada, mas ele faz gols. Não adianta o centroavante centralizado, o especialista. O centroavante se caracteriza, se consagra e se sustenta fazendo gols. Jogando ele mais aberto, jogando ele mais centralizado, mas ele tem que fazer os gols. Me parece que o Herbert se adapta bem também quando joga mais centralizado e ainda dá essa possibilidade. Se tiver muito congestionado pelo miolo, pelo funil, ele tem também essa característica, às vezes, de procurar o jogo mais pela beirada, especialmente pela beirada direita. Como ele faz mais gols no momento do que o Maranhão e do que o Luca, eu, agora raciocinando com a minha cabeça, eu escalaria o Herbert. Mas eu não tenho muitas dúvidas, não, em projetar de que o camisa 9 do Guarani deverá ser, voltando de suspensão, o Maranhão. Aí é analisando o critério e o estilo de trabalho do Hélio Cizenando. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Rádio Bandeirantes. Futebol, seja noite ou seja dia.
Tô. Alô, alô, oi, oi, oi. Sumiu o áudio. Pode aumentar aí? Ah, não, agora voltou. Alô, alô, oi, oi, oi. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band. O Ceará anunciou o retorno do meia Lucas Mugni, ele que estava na equipe do Mirassol, né? Então ele voltou. E o Remo anunciou a contratação do zagueiro Matheus Felipe, jogador de 27 anos que estava no Vietnã. Para fechar o mercado da bola, o CRB tem interesse no zagueiro Anderson, aquele mesmo que subiu com a Ponte o ano passado e está na equipe do Náutico, Batista.